Senhor presidente, senhores deputados, público que nos prestigia nesta casa, pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Eu inicio agradecendo ao ilustre deputado Onevan de Matos pela inversão para que eu pudesse falar, né, no momento e no tempo que está disponibilizado para ele, de forma que inicio dirigindo esses agradecimentos. Eu tenho, senhor presidente, dois assuntos para trazer nesta manhã. O primeiro deles está relacionado à caravana da saúde, que foi lançado ontem, mais uma vez, pelo governador Reinaldo Azambuja, pelo secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, ali no pátio do Hospital Regional Rosa Inês Pedrocian, e que volta às suas origens, deputado professor Rinaldo, para atendimentos oftalmológicos. Se espera, né, atendendo 79 municípios do estado, né, que possa zerar ou reduzir muito a fila que era imensa, né, quando iniciou-se as caravanas da saúde. É uma previsão de 8.000 atendimentos, que se prevê fazer durante esse período que inicia ontem e vai até o dia 5 de julho, 24.000 exames e 2.000 cirurgias de cataratas, pterígios e uma cirurgia chamada IAG laser, que é para a correção, né, das cirurgias de catarata, aquelas pessoas que operaram e por uma razão ou por outra precisa de fazer essa correção, então essa cirurgia se chama IAG laser, também será feita durante esse período. Ontem, o governador, inclusive, ele fez questão de destacar o apoio do Ministério da Saúde, na pessoa do ministro Luiz Henrique Mandetta, né, e da mesma forma em que as caravanas da saúde, a caravana indígena, a caravana de saúde nas escolas, deputado pastor Antônio Vaz, se espera que efetivamente a população, principalmente aquela população mais desassistida, ela possa ser atendida. Ontem, por exemplo, se esperava uma média de 600 consultas por dia, deputado Onevan de Matos, e ontem foi em torno de 1.600 atendimentos realizados no primeiro dia da caravana da saúde. Então, é uma demanda da capital, mas também uma demanda de todo o interior, e era muito importante eu iniciar essa fala, deputado professor Rinaldo, Vossa Excelência que esteve presente naquele local, iniciar fazendo esse registro. Mas, feito esse registro, que é importante, eu já vou conceder uma parte ao deputado professor Rinaldo, porque eu vou passar para um segundo assunto muito importante também, mas antes de iniciar esse assunto, eu, com a maior satisfação, concedo uma parte a Vossa Excelência. Eu cumprimento Vossa Excelência e agradeço pela concessão do à parte. Fiz questão de vir a este microfone, porque, como disse Vossa Excelência, eu estive presente juntamente com o deputado Vaz, que é o presidente da Comissão de Saúde desta Casa, pela importância que é esse projeto. Nós sabemos que a saúde no Brasil ela é um caos. As demandas elas são infinitamente maiores do que aquilo que o poder público tem para oferecer. Para Vossa Excelência ter uma ideia, só em Campo Grande nós temos mais de 3.000 cirurgias judicializadas, palavras ratificadas no verbo pelo próprio secretário de Saúde da capital, doutor José Mauro. E ontem, eu e o Vaz, juntamente com o governador, nesse segundo momento da caravana da saúde, nós vimos pessoas de vários municípios do nosso estado. E aí, deputado Barbosinha, nobre líder do governo, eu imagino, se nós não tivéssemos, com esse projeto, como o primeiro que atendeu mais de 70.000 cirurgias, mais de 700.000 procedimentos realizados, o equipamento que fora instalado em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Eu imagino, se não tivesse feito esse trabalho, o que seria da saúde hoje em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul.
aí a situação era terrível, mas muito terrível. Então, nesse sentido, eu quero aqui parabenizar a atitude do governo. Foram, a princípio, 2 milhões de investimentos, com a perspectiva de fazer aí algumas milhares de cirurgias, sobretudo essas que estavam aí na fila há décadas, e a gente acredita, agora com o Luiz Henrique Mandetta, que é da nossa cidade, daqui do nosso estado, ministro da Saúde, que possamos realmente ter a infraestrutura necessária. E aí o governador falando ali com o secretário da capital, junto com o Geraldo Rezende, que é o secretário estadual, que nós temos que ter uma caravana das cirurgias ortopédicas. É um caos. Eu já usei dessa tribuna, teve até colegas que falaram para mim: pô, Rinaldo, você vai mais uma vez, só para concluir, vai mais uma vez falar da paciente, a senhora Francisca. Essa senhora, que inclusive fora paciente do próprio secretário de saúde, que fraturou o fêmur dentro da Santa Casa, que está há 1 ano e 3 meses em cima de uma cama, tendo dores terríveis, já tem escaras pelo seu corpo. E ontem, mais uma vez, eu falei com o secretário, que inclusive cuidou dela, que inclusive ele que a encaminhou para a justiça. É um caos, mesmo com a decisão judicial. Então, o governador Reinaldo, preocupado com essa questão da ortopédica, discutindo ali para que nós, num espaço curto de tempo, a gente tenha a situação resolvida. A gente fica triste, a gente lamenta profundamente uma realidade que ela existe dos 4 cantos desse país. Um país que caminha para a 6ª economia mundial, a gente vê os nossos irmãos sofrendo. Portanto, meu querido líder do governo Barbosinha, eu imagino se o governador Reinaldo não tivesse feito esse projeto da Caravana da Saúde, imagina como que estaria hoje essa realidade. Portanto, estamos aqui todos nós, irmanados no só espírito, unidos no só objetivo, que é de permitir com que aqueles, sobretudo aqueles que mais precisam, realmente tenham esse atendimento. Parabenizo Vossa Excelência, mais uma vez, por trazer esse assunto aqui, e não tenho dúvida que juntos nós vamos dar a volta por cima e dar o atendimento àqueles que realmente necessitam. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu caro e querido deputado professor Rinaldo, incorpora a fala de Vossa Excelência na íntegra, e as caravanas, elas são uma necessidade. Eu, como bem disse o deputado professor Rinaldo, deputado Antônio Vaz, eu fico imaginando, não é, como que nós estaríamos se nós não tivéssemos realizado as diversas caravanas que foram realizadas no Mato Grosso do Sul. Mas ainda nós temos um quadro sombrio, não é? A questão das cirurgias ortopédicas, outras cirurgias eletivas, não é? Cirurgias de varizes, por exemplo, é uma das questões que a gente se depara com uma situação extremamente difícil, e a gente espera que as caravanas, ela é uma necessidade emergencial, mas que ela também deixa o legado nas estruturas hospitalares, para que, oxalá, no futuro a gente possa sonhar, não é? Com um país que tenha condições de atender principalmente as pessoas mais pobres, sem a necessidade da longa fila de espera, porque muitas das vezes, quando a rede pública de saúde liga para a família para poder anunciar a cirurgia, o paciente já, às vezes, já morreu, o paciente já faleceu. E, na verdade, a Caravana da Saúde, ela objetiva principalmente aproximar da comunidade mais pobre, e a pessoa precisa de enxergar, né? A pessoa que está cega, e aí nós temos vários exemplos aí, nas caravanas que antecederam, né, de pessoas que estavam, assim, completamente cegas, né, por necessidade de uma cirurgia relativamente simples, rápida, que é a cirurgia de catarata, e a caravana, ela vem ao encontro desta necessidade, dessa aspiração. Concedo uma parte a Vossa Excelência para poder entrar no meu segundo assunto. Deputado Barbosinha, primeiro eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo uso da fala do dia de hoje aqui nessa casa, e, na oposição, cumprimentar o governador por reeditar a Caravana da Saúde. Agora, o que nós esperamos, deputado Barbosinha, é que a Caravana da Saúde não venha apenas para tratar essa questão de visão, de cataratas, porque a Caravana da Saúde, o nome já fala, ela precisa ser bem mais ampla, bem mais ampla. Nós temos cirurgias eletivas aqui no estado, deputado Barbosinha, que as pessoas aguardam há mais de 2 anos. Fazer a cirurgia de hérnia, fazer uma cirurgia de pedra na vesícula, a cirurgia de pedra no rim, amplas cirurgias aí, que precisa ser incorporada, incluída nessa Caravana da Saúde.
Então, assim, eu quero louvar, mas gostaria que o governador levasse a sério esse tema caravana da saúde. Que ele não venha apenas para inglês ver. Se for para inglês ver, nós não achamos que é um desperdício de tempo, mesmo atendendo a questão da visão, mas que ela possa ampliar para, de fato, zerar essa fila de espera, principalmente das cirurgias eletivas que existe hoje no estado de Mato Grosso do Sul. Pessoas sofrendo, aguardando 1 ano, 2, 3, e essa cirurgia não ocorreu até agora. Mas eu quero cumprimentar pela iniciativa. É um passo à frente que o governo está dando e que, de fato, o secretário-geral do Resende, com sua equipe, possa ter um olhar zeloso, carinhoso com os cidadãos sul-mato-grossenses que estão sofrendo nas filas para poder fazer essas cirurgias. Eu agradeço, deputado Cabalmi, e efetivamente a caravana é para fazer as pessoas ver, porque ela é caravana oftalmológica, né? Então, o que nós queremos fazer é efetivamente, né, que essas pessoas, principalmente as mais sofridas, tenham a oportunidade de fazer a cirurgia, a correção, né, principalmente da catarata. Aqueles que já fizeram, deputado Renato Câmara, a cirurgia de cataratas e precisam de fazer a correção, a cirurgia do IAG laser, né? Então, o pterígio, que é outro problema que aflige muito, né, as pessoas. Eu tenho, inclusive, um pterígio do lado direito, preciso de operar, estou marcando possivelmente aí para julho ou agosto a cirurgia, e as pessoas têm necessidade e às vezes chega a ficar cega, porque o pterígio, ele ocupa a parte central do olho e a pessoa deixa de enxergar, concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Barbosinha, com certeza toda ação em prol da saúde é relevante e importante. Uma questão que eu quero deixar registrada sobre a caravana da saúde é o acompanhamento. Nós que acompanhamos as caravanas no interior, um grande problema é que, depois de realizados os procedimentos, não tem aquele cuidado do acompanhamento. Então, é fundamental, o secretário de Saúde, o deputado Geraldo Resende, conhece disso, sabe muito bem, eu já sugeri a ele essa situação, que depois que a caravana passar, ter uma estrutura ali nos hospitais locais dos municípios, ou uma ligação, uma coordenação do Estado com esses hospitais, para dar prosseguimento a esses cuidados pós a passagem da caravana. Eu agradeço, deputado Renato Câmara, e efetivamente as caravanas é um processo de aperfeiçoamento. O nosso secretário de Saúde, Geraldo Resende, como médico, ele sabe dessas necessidades. Agora, o que se resume é que as caravanas, em todas as suas fases, elas foram um grande sucesso, e é por essa razão que o Estado está reeditando. Nós esperamos, deputado Cabalmi, que ela possa se estender para as outras necessidades. Eu finalizo esse assunto e eu gostaria aqui de passar para um segundo assunto, muito importante. Eu tive a oportunidade aqui, deputado professor Rinaldo, de trazer à tribuna esses dias a notícia de que no dia 27 de julho de 2019, deputado Lídio Lopes, isso é importante, vence o convênio firmado entre a União, por intermédio da Polícia Federal, e o governo do Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Esse convênio, ele foi assinado ainda no governo André Putinelli, pelo secretário, então o secretário Dr. Jacini, né? E esse convênio, em linhas gerais, ele transfere para a Polícia Civil, né, a responsabilidade, não só de prisão, como também a Polícia Federal pode fazê-lo, mas na questão do encaminhamento dos inquéritos policiais. E, na verdade, esse convênio ele é um conjunto de atribuições que só colocou responsabilidades ao Mato Grosso do Sul, e da parte da União Federal, deputado Onevande Matos, nenhuma responsabilidade praticamente para a União. De forma que Mato Grosso do Sul, ao longo desses anos, né, a polícia do Mato Grosso do Sul e o Estado de Mato Grosso do Sul, ele arca com todo o trabalho da Polícia Judiciária, na condução dos procedimentos investigatórios, nos exames
periciais que são realizados nas diversas escoltas, no armazenamento e destruição de drogas e na manutenção do pátio dos veículos apreendidos. Portanto, sobra para o Mato Grosso do Sul toda a responsabilidade. E aqui eu não estou mencionando, não é, a fase posterior, que é do processo que também é conduzido ao Tribunal de Justiça e, de igual forma, também custeado pelo Estado. E aí vem um outro problema ainda que não estou relacionando aqui, porque essa questão está judicializada, que é dos aproximadamente 7.500 presos do tráfico, custodiados em presídios federais, às expensas do Mato Grosso do Sul, que custa aproximadamente 130 milhões por ano. Mato Grosso do Sul judicializou, deputado Didi Lopes, essa questão, cobrando, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, numa ação civil pública, cobrando o ressarcimento da União a esses presos, que hoje 40% do sistema prisional é ocupado pelos presos do tráfico. Se nós tivéssemos... Permite uma parte. Esses presos, já concedo uma parte a Vossa Excelência, custodiados em presídios federais, o sistema carcerário do Mato Grosso do Sul seria um sistema que funcionaria perfeitamente. Aí, deputado Didi Lopes, já passo uma parte para Vossa Excelência. Entre maio de 2015 e maio de 2019, só as forças policiais estaduais já apreenderam 1.462.407 quilos de drogas. 1.462.000 quilos de drogas. Isso mostra a força operacional e a capacidade operacional das polícias do Mato Grosso do Sul, que resultaram aí nesses 7.300, 7.500 presos, né, que custam ao Mato Grosso do Sul 133 milhões. O que é importante destacar? O governo estadual, ele já notificou praticamente todos os órgãos, notificou todas as estruturas, né, como o Comando Militar do Oeste, Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal Regional Federal, TRF3, TJMS, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Geral, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senad, esta Casa Legislativa, onde o governador, de forma muito clara, oficia o governo federal e o Ministério da Justiça, dizendo que, a partir de 27 de julho de 2019, vencido o convênio, não significa que o Estado não quer renovar. A fala do secretário de Segurança é muito clara, não estamos dizendo que não iremos renovar, queremos equilíbrio nesta relação. O que o governo está cobrando e pediu ao Ministério da Justiça é que designasse técnicos do Ministério da Justiça para dialogar com o Mato Grosso do Sul uma forma de minimamente ressarcir o Estado dos gastos que o Estado tem, não é, com esses crimes que é de competência típica da União Federal, porquanto nesses 1.517 quilômetros de fronteira com Bolívia e Paraguai, nós temos problemas relacionados a isso todos os dias. Eu concedo uma parte ao deputado Didi Lopes com a maior satisfação. Deputado Barbosinho, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto a esta casa, mesmo porque é um absurdo o que acontece com a Justiça Federal concernente a Mato Grosso do Sul. A começar pela vinda do ministro da Justiça do nosso Estado e não convidar ninguém, não convidar nenhum parlamentar, nem o secretário para poder estar acompanhando a vinda dele numa visita no país vizinho, onde veio fazer as tratativas da região da segurança da fronteira. Mas, para Vossa Excelência ter uma noção, só o DOF, nesse primeiro semestre, apreendeu 59 mil caixas de cigarros, apreendeu mais de 93 pessoas, recuperou 58 veículos só lá no Cone Sul do Estado, só no Cone Sul, e mais de 29 toneladas de maconha. O problema é esses presos que ficam, todo o procedimento feito pela polícia nossa do Estado, e os presos todos
como colocado Vossa Excelência, que é hoje 40% da massa carcerária que está no Mato Grosso do Sul, são presos federais e que o Estado está bancando a conta. Ou seja, ou o governo federal toma a providência em aportar recursos para ajudar aqui, ou o governo realmente tinha que achar uma medida de poder largar esses presos em algum lugar para poder desocupar um pouco os nossos presídios. Mas, paz, Vossa Excelência, o DEPEN, que é o presídio federal, e que está aqui, o Adélio, que não teve culpa nenhuma, quase tirou a vida do presidente Jair Bolsonaro, e que agora foi julgado inimputável, e que vai ficar aqui no Estado, sendo cuidado psicossocialmente, né, por psiquiatra e psicólogos do nosso Estado. Para vocês terem uma ideia, não tem médico. Não tem médico. Eu recepcionei esses dias uma equipe de lá pedindo uma interferência junto ao município, para que o município de Campo Grande possa, então, ceder os médicos para fazer o acompanhamento dos presos que estão custodiados aqui no Presídio Federal de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Então, realmente, é uma vergonha por parte do governo federal no que tange a segurança do nosso Estado, no que tange aos recursos e, principalmente, em poder demandar para cá todas as problemáticas, mas não assumir a paternidade, principalmente no que tange a recursos, a verbas, porque manter um preso aqui é muito caro para o Estado do Mato Grosso do Sul, e principalmente 40% da massa carcerária realmente enche os nossos presídios. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Lídio Lopes, incorpora a fala de Vossa Excelência, e eu queria trazer aqui, deputado Lídio, alguns números. Entre julho de 2014 e maio de 2019, a Coordenadoria Geral de Perícias, ela expediu no Mato Grosso do Sul 31.448 laudos. Porque quando você apreende a droga, você precisa de submeter ela à perícia, para a perícia dizer se efetivamente aquilo possui o potencial, né, para se caracterizar como algo proibido, no caso, a droga. Além disso, foram 11.763 procedimentos policiais nos últimos 3 anos. E aí, meu caro presidente, deputado Paulo Correia, a pergunta que se faz hoje, essa casa foi oficiada, eu sei que Vossa Excelência recebeu o visto do governador, o que vai acontecer a partir do momento que vencer esse convênio? Significa que não é que as polícias do Mato Grosso do Sul vai deixar de agir, ela vai continuar agindo. Só que, ao invés de conduzir esse preso para uma delegacia da Polícia Civil, esses presos serão conduzidos a uma delegacia da Polícia Federal. E nós temos, se tirar a capital fora, 5 delegacias do Estado. Evidente que instala-se um completo caos no Estado de Mato Grosso do Sul, e é por esta razão que eu estou trazendo esse assunto, essa tribuna, deputado Gerson Claro. Permite uma parte. Já concedo uma parte a Vossa Excelência, porque o governador, ele notificou, ele mandou isso para todos os órgãos de segurança, inclusive solicitando ao Ministério da Justiça a designação de técnicos para dialogar para o Estado. Isso tem data, tem prazo de validade. 27 de julho. A partir daí, a população e os órgãos governamentais, eles precisam de estar sabendo que vai se instalar um caos na Polícia Federal, que hoje, só atendendo aquilo que eles atendem, já tem uma estrutura precária. Agora, imagina todos esses procedimentos sendo encaminhados para as delegacias. Outra coisa, atinge, por exemplo, quando eu falo aqui no CMO, o que isso pode atingir? Uma operação do Exército Brasileiro. Ele tem que conduzir aquele preso para uma delegacia da Polícia Federal. O mesmo vale para a Polícia Rodoviária Federal. Imagina a Polícia Rodoviária Federal em Paranaíba. Para onde que ela vai conduzir? Ela vai ter que levar para Três Lagoas. Aquele preso, não é? Aqui da UANA tem que levar para Corumbá ou trazer para Campo Grande, e assim sucessivamente nos 79 municípios, uma vez que nós temos com a capital apenas 6 delegacias. Concedo uma parte, deputado Gerson Claro, a Vossa Excelência. Quero, senhor presidente, nobre deputado Barbosinha, primeiro parabenizá-lo por chamar a atenção desse assunto, dizer que, como Vossa Excelência disse, realmente o governador enviou para essa casa um pedido de concordância ou uma opinião sobre o convênio que Vossa Excelência cita para a Comissão de Execução Orçamentária, da qual eu sou o presidente,
e tem aqui o ofício encaminhado ao excelentíssimo senhor ministro Sérgio Moro, em 29 de maio de 2019, aqui também presente o convênio que foi assinado em julho de 2014, inclusive chamando a atenção para que, se não houver a continuidade, o impedimento da Polícia Civil na investigação e na participação desses crimes com drogas. Dizer para Vossa Excelência que, como o senhor já foi secretário de Segurança, conhece do assunto, é importante trazer esse assunto para essa casa, porque, infelizmente, o Mato Grosso do Sul é rota, além do consumo interno, além da alimentação desse crime, o consumo da droga no país todo, que alimenta, infelizmente, uma juventude que causa um problema social muito mais grave até do que só o problema social. Então fica a dúvida para nós, fazer o convênio só para ter a responsabilidade e o que ocorre sem o convênio. Infelizmente nós precisamos continuar fazendo a parte da segurança, mas eu vejo que, com o problema da insegurança gerado, com a falta de recurso que a Secretaria de Segurança tem para poder assumir toda essa responsabilidade, nós temos que cobrar da União para que a gente possa ter essa parte da segurança atendida, deputado. Era isso que eu tinha para passar. Deputado Gerson Claro, eu agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência, e Vossa Excelência está com um convênio em mãos e vai ter oportunidade de verificar que esse convênio firmado, deputado Coronel Davi, em 2014, ele só impõe obrigações ao Mato Grosso do Sul, e da parte praticamente da União é só coordenar, fazer, dialogar, conversar, objetivamente, recurso de apoio de estrutura financeira, basicamente não se dispõe de nada, e o governo ele continua mantendo a expectativa de que o ministro Sérgio Moro, o Ministério da Justiça, o governo federal, estabeleça tal qual começa a acontecer em relação à Senad. Nós temos mudanças importantíssimas na Secretaria Nacional Antidrogas, que é outra coisa absurda, né? Apreende-se os objetos, os bens se deterioram nos pátios das delegacias, esse recurso que poderia financiar contra o crime organizado e no combate às drogas acaba se perdendo nos pátios da delegacia. Eu tenho aqui 2 minutos e 47, mas eu concedo uma parte à Vossa Excelência, com a satisfação. De ilustrar o vosso pronunciamento, deputado Barbosinha, e agradeço a parte, porque também fiz aqui um requerimento ao nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, que nos informasse de que forma que estava funcionando esse convênio, que, como Vossa Excelência já disse aqui, e que foi ilustrado também pelo deputado Gerson Claro, só uma parte está levando vantagem nisso, que é o governo federal. E todo o esforço de toda a logística, de pessoal, de equipamentos que estão sendo empregados para que esse convênio funcione, infelizmente, o Mato Grosso do Sul está sendo visto como um parceiro não muito agradável nessa questão, porque tudo aquilo que era para vir para o estado de Mato Grosso do Sul, no sentido de melhorar a eficiência da atividade de repressão, principalmente ao tráfico de drogas, não vem ocorrendo. Então, dou razão a Vossa Excelência, tanto que faremos também um documento ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro, para que esse convênio seja alinhavado no sentido de que o Mato Grosso do Sul tenha reconhecido a sua importância na consecução desses objetivos que foram propostos nesse convênio. Mas me dê a oportunidade também, deputado Barbosinha, só para deixar bem claro. O ministro Sérgio Moro, quando veio ao vizinho estado, melhor, ao Paraguai, e veio pelo Mato Grosso do Sul, desceu em Dourados e foi até Pedro Juan Cabalheiro, ele não veio aqui para tratar de nenhum daqueles assuntos que foram solicitados pelo governo do estado ao presidente da República, no sentido de que o ministro Sérgio Moro, bem como o governo federal, pudessem
dar uma nova forma de visão ao combate aos crimes transfronteiriços, ajudando o Mato Grosso do Sul nessa questão. Na verdade, ele veio para tratar de um assunto específico que está sendo desenvolvido pela Polícia Federal, juntamente com a Polícia Nacional do Paraguai e com a SENAD, na repressão aos plantadores de maconha do vizinho país. Então, não houve, por nenhum momento, o interesse do ministro Sérgio Moro em desconsiderar as autoridades aqui do Mato Grosso do Sul. O governo federal segue, portanto, com a intenção do presidente Jair Bolsonaro de realmente ajudar o Mato Grosso do Sul nessa repressão desses crimes de fronteira. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Barbosinha. Senhor presidente, eu encaminho para o encerramento. Me permita um minutinho para fazer o encerramento, agradecendo ao deputado Coronel Davi. Só realçando, deputado Coronel Davi, Vossa Excelência, que foi comandante-geral da Polícia Militar, sabe o esforço das polícias do Mato Grosso do Sul, da Polícia do Mato Grosso do Sul, para fazer esse enfrentamento. E precisa da União ajudar o Estado, principalmente, eu acho que um dos assuntos importantes, Vossa Excelência pode contribuir muito, em relação a uma questão do ressarcimento do custo dos preços. Nós temos 3 presídios sendo finalizados, um para entrar em operação, e é preciso que a União ela assuma parte dessa responsabilidade no custeio desses preços. Em relação à parte da visita do ministro da Justiça, esse assunto foi abordado aqui, porque já não é a primeira vez que ministros vêm ao Mato Grosso do Sul, descem em Ponta Porã e vai ao Paraguai para tratar do assunto relacionado às drogas, ignorando completamente a presença do Estado, as forças de segurança estadual, e eu vejo como absolutamente impossível se pensar em segurança orgânica e enfrentamento do combate às drogas sem a participação efetiva das polícias, da Secretaria de Justiça do Governo do Mato Grosso do Sul. Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, muito obrigado.